Graça e paz, igreja, todos sejam bem-vindos aonde vocês estiverem. Hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor e eu confesso que com um certo pesar no coração, porque em toda a história do cristianismo, talvez em toda a história da igreja, seja a primeira vez que a igreja ela não se reúne como igreja, como corpo, para estar celebrando a Páscoa do Senhor juntos. Nós temos geralmente o nosso culto pela manhã, a nossa celebração de Páscoa. Nós temos à noite a nossa celebração também, onde nós convidamos, onde nós nos reunimos com os nossos familiares para estarmos celebrando o Pessah, a Páscoa do Senhor. E nós, nesse dia de Páscoa, pela primeira vez na história, nós estamos nos reunindo separadamente. Nós estamos nos reunindo, cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas num só espírito, numa só fé e num só propósito, de estarmos adorando ao nosso Deus, adorando ao Pai Celestial. E eu gostaria que nós estivéssemos iniciando esse culto de louvor, de adoração, de exaltação ao nosso Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 12, o texto onde Deus ele vai instituir a Páscoa do Senhor, e a partir do verso 1 do capítulo 12 de Êxodo, a palavra do Senhor diz: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo à tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães rasmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a aflissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus, queridos, nesse momento, quando Ele institui a Páscoa, Ele pede ali que o seu povo, o povo da aliança,
o seu povo Israel, eles permaneçam em suas casas, que o povo ele não saia, mas que o povo ele se reúna em família, e ali em família eles estariam imolando, eles estariam sacrificando o cordeiro, que é um símbolo de Cristo, e estariam usando do sangue do cordeiro e colocando ali no umbral de cada casa. E Deus ele diz que quando ele passasse para ferir o Egito com peste, com pestilência, quando o anjo do Senhor ele passasse ali ferindo os primogênitos, tanto de homens como de animais, a casa onde estivesse a marca do sangue do cordeiro, ele passaria de largo, ele passaria por cima, ele pouparia. E ali eles estariam dentro dos seus lares, ali comendo, eles estariam ali se alimentando do cordeiro, junto com ervas amargas, junto com os pães asmos, simbolizando o Cordeiro de Deus, Cristo, o Cristo vivo. E dali eles saíam ali em celebração, dentro dos seus lares, cada um com a sua família, ali celebrando em volta do Cordeiro. Queridos, hoje nós não podemos estar juntos, não podemos nos reunir como igreja, como comunidade, para estarmos celebrando a nossa libertação, a salvação, a nossa redenção em Cristo, que nos libertou. Mas nós podemos, queridos, a semelhança de Israel, ali cada um no seu lar, na sua casa, ali com júbilo, com exultação, com alegria, com exaltação no coração, ali em volta do Cordeiro, porque o Cordeiro estava presente. E Deus ele está presente, querido. Deus ele está presente. A presença de Deus, ela é singular. A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus, ela é palpável em nosso meio. Como está aí na sua casa, no seu lar, nesse momento. E eu convido você agora a estar adorando ao Senhor, o Cordeiro imolado, o Cordeiro que enviou o seu Espírito e está conosco. Ele está aí no seu lar, ele está aí na sua casa. A Páscoa do Senhor nós a celebraremos, queridos, juntos, cada um no seu lar, cada um na sua casa, e o Cordeiro presente, não o Cordeiro imolado, mas o Cordeiro vivo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro em espírito e em verdade. Adoremos, vamos adorá-lo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí em casa, que você estivesse junto com a sua família, queridos, num só espírito, com a igreja, com o corpo, adorando, celebrando o nosso Deus, o Cordeiro Santo que ressuscitou. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu és, ó Deus, o pão que desceu do céu, ó Deus, e fartou e saciou, ó Deus, a nossa alma. O Senhor, ó Deus, é a água da vida que nos deu de beber, que saciou, ó Deus, a nossa sede, e nós te louvamos. Nós nos reunimos, ó Pai, ó Deus, em adoração, em louvor, ó Deus, em exaltação ao Senhor. Nós celebramos, ó Deus, a nossa Páscoa, ó Deus, que, ó Deus, é a nossa libertação através da sua ressurreição, aonde o Senhor, ó Deus, na sua ressurreição, nos fez, ó Deus, ressurretos. Nos levantou, ó Deus, para uma nova vida, uma vida em Deus, uma vida em Cristo, uma vida nova, um novo caminho de celebração e de louvor. Por isso recebe, ó Deus, a adoração da Tua igreja. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa celebração nesta noite, neste dia, ó Pai, em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, é que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos estar nesse momento adorando,
celebrando ao Senhor, ministério de louvor. Boa noite, igreja. Você que nos assiste aí na sua casa, no seu lar, né? Através da sua TV, do seu celular, seja bem-vindo. É um momento da gente adorar o nosso Deus, ainda de uma forma reclusa, ainda de uma forma tipo, fique em casa, mas tenho certeza que o nosso Deus se faz presente no seu lar, na sua família, onde você estiver. Então, neste momento, nessa noite, eu convido você a adorar o nosso Deus com essa canção que diz: vem, essa é a hora da adoração, em nome de Jesus. Amém. Essa é a hora da dor.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, sem padre misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Queridos, antes de nós estarmos meditando na palavra santa do nosso Deus, nós queremos nesse momento de culto, de adoração ao nosso Deus, nós queremos estar também orando, nós queremos estar consagrando ao nosso Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas dádivas que nós temos entregado, que nós temos oferecido ao nosso Deus de múltiplas formas, como tem sido nesses dias onde nós não estamos nos reunindo no templo. Eu gostaria de estar lendo uma palavra do Senhor em Ageu. Não há uma necessidade de que você abra, apenas ouça. Em Ageu capítulo 1,
A palavra do Senhor, ela diz, a partir do verso 6, do verso 5, ela diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e o muito eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. E nós, nesse momento, estaremos orando, queridos, orando e consagrando ao Senhor as nossas dádivas, os nossos dízimos, ao nosso Deus de toda graça. Pai, nós queremos nesse momento estar colocando diante do Teu altar de graça, ó Pai, ó Deus, um pouco daquilo que o Senhor, ó Deus, tem dispensado sobre as nossas vidas. Como diz, ó Deus, a Tua palavra, que nós não podemos receber nada se do alto não nos for concedido. O Senhor é o Deus de toda suficiência, é o Deus de toda graça, é o Deus de toda bondade, mas é o Deus, sobretudo, provedor. E nós Te damos graças porque o Senhor tem provido. Ó Deus, e como diz, ó Deus, a Tua palavra, como diz o salmista, que ele nunca viu um justo desamparado ou estar mendigando o pão. E nós queremos, ó Pai, estar Te louvando, Te bendizendo, ó Deus, pelo suprimento. Ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor tem, ó Deus, abastecido, o Senhor não tem, ó Deus, deixado, ó Deus, faltar, ó Deus, a Tua igreja, sobre as nossas famílias, na nossa despensa. E nós queremos consagrar ao Senhor, nesse momento, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas dádivas, que o Senhor esteja separando, consagrando para louvor, ó Deus, do Teu nome, para que, ó Deus, o Teu reino, ó Deus, ele esteja, Senhor, ó Deus, através, ó Deus, dessas dádivas, ó Deus, sendo, ó Deus, propagados, ó Deus, até os confins, ó Deus, da terra. Para louvor, ó Deus, e para a glória do Teu nome, é que nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Continue, ó Pai, ó Deus, provendo, ó Deus, abençoando, ó Deus, fazendo, ó Deus, com que, ó Pai, sejamos, ó Deus, como diz, ó Deus, a Tua palavra, uma terra, um povo, ó Deus, deleitoso, que se deleita e tem o seu suprimento, ó Deus, no Senhor, o nosso Deus. Para a glória do Teu nome é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. E nós queremos, nesse momento, queridos, abrir a palavra do nosso Deus no livro de Jó, no capítulo 1 de Jó. Nós vamos ler apenas 2 versos, do 20 ao 22, 3 versos, Jó, capítulo 1, de 20 a 22. A palavra do Senhor nos diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse:
Saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Queridos, em toda a história da humanidade, nós nunca vimos um período, nós nunca passamos por um período como nós estamos passando. Nem durante as guerras, nem durante as epidemias do passado, nem durante a própria perseguição da igreja. A igreja ela nunca deixou de se reunir. É a primeira vez em toda a história que nós estamos vivendo um período em que a igreja ela não pode se reunir. E não pode se reunir por causa dessa virose, dessa pandemia. O único momento que a igreja, querido, ela se reúne em casa, separadamente, foi exatamente na Páscoa. Foi exatamente no texto em que nós lemos, aonde o povo de Israel estava celebrando ali a libertação do Egito, do cativeiro, e ali então eles celebram a Páscoa, que era a libertação, aonde Deus iria passar ali sobre o Egito, e ele não iria poupar. Deus ele iria exercer juízo sobre toda a nação do Egito. Somente as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro, Deus ele pouparia. Ali não haveria morte, ali não haveria pranto, ali não haveria luto, porque o sangue do Cordeiro ele haveria de guardar. O anjo destruidor ele pouparia o seu povo, os seus primogênitos, e eles sairiam ali das suas casas em júbilo, em exaltação, em exultação a Deus, rumo à terra da promessa. Talvez, queridos, nesse tempo nós estejamos, e eu confesso que há um pesar nos nossos corações. Eu tenho visto em muitos, não somente no mundo, não somente nas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, um semblante triste. A humanidade está abatida, o homem está abatido. Nós temos visto cristãos, nós temos visto, queridos irmãos, pessoas da igreja passando por momentos difíceis, momentos de semblante caído, momentos de agonia, de apreensão, momentos, queridos, de medo. Mas hoje, queridos, é Páscoa do Senhor. E eu quero dizer que, da mesma forma como aquelas famílias estavam, queridos, dentro dos seus lares, ali com toda a pestilência, com todo o juízo de Deus sobre o Egito, e ali mostrando o seu poder sobre os deuses falsos do Egito, Deus ele poupou o seu povo, Deus ele protegeu o seu povo, Deus ele abençoou o seu povo, e todas as casas que tinham, querido, a marca do sangue do Cordeiro, elas foram poupadas, elas foram abençoadas. Eu quero dizer para você, nessa noite, queridos, que hoje é Páscoa do Senhor sobre a sua vida. Mas não é apenas um dia, porque esse sangue, queridos, esse sangue não é colocado sobre os umbrais, no umbral da nossa casa. Esse sangue, querido, nós fomos lavados, nós fomos redimidos. Esse sangue do Cordeiro é o sangue que nos lavou, que nos redimiu. Nós temos a marca do Cordeiro, nós temos o sangue de Cristo em nós, nós temos a marca do Cordeiro, e nós temos, queridos, a proteção
Mas é interessante que mesmo assim o povo estava ali dentro dos seus lares, mesmo com a proteção de Deus, eles estavam apreensivos. Diz que eles estavam em pé, diz que eles estavam comendo às pressas. Por quê? Porque algo incomum, algo extraordinário, sobrenatural estava acontecendo, queridos. E diz que a mão do Senhor, o juízo do Senhor estava varrendo ali o Egito. E ali dentro dos lares havia uma apreensão. Talvez a mesma apreensão, talvez que muitos de nós e muitas famílias estão passando. Mas diz que ali dentro de cada lar, cada família, mesmo, queridos, com temor, mesmo com o juízo de Deus sobre o Egito, elas estavam celebrando. E eu digo, queridos, que é momento, apesar da adversidade, apesar disso que nós temos vivido, é tempo de nós continuarmos a estar glorificando a Deus, porque não dependemos, queridos, nós não dependemos de templo, nós não dependemos necessariamente de coisas, de elementos para estarmos adorando, glorificando ao nosso Deus. Nós somos como igreja chamados a adorar, nós somos como igreja chamados a estarmos vivendo a nossa vida glorificando ao Senhor. E diz que o Pai, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu gostaria de estar refletindo nessa noite, juntamente com a igreja, aqui, queridos, com Jó. Jó, querido, ele nos ensina a nós estarmos glorificando a Deus no sofrimento, mesmo no sofrimento. Diz que ao ouvir isso, e ouvir o quê? Ouvir as catástrofes, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a saúde, ele perde tudo aquilo que ele tinha, ele fica no pó, ele fica nas cinzas, ele fica solitário. Os seus amigos estão longe, a família, ele não tem mais, ele está praticamente só, queridos. E diz que Jó se levantou, ele rasgou o seu manto, ele rapa a cabeça, então ele prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, em nada culpou a Deus. Jó, querido, ele nos ensina a nós estarmos glorificando a Deus mesmo no sofrimento. Ontem eu vi uma notícia, um técnico francês, Bernard Gonçalves, 60 anos, contraiu a Covid-19 e se suicida. Diz que se suicidou exatamente com medo, pelo temor da enfermidade. Eu estava vendo essa semana um vovô que estava em quarentena, separado, em quarentena, e não suportando mais a quarentena, ele vai para a rua, e ali ele coloca uma bateria na calçada, e nu, ele toca ali, bateria nu no meio da calçada, em público, queridos. O sofrimento, ele pode levar a pessoa à loucura. A própria experiência humana, ela mostra isso, que a pessoa, ela é exposta à grande pressão, à grande dor, a grande sofrimento, ela pode chegar a amaldiçoar a vida, a amaldiçoar a Deus, a própria vida que ele está vivendo, a blasfemar. Quando a gente lê a biografia de Milor Fernandes, um humorista que todos conhecem, Milor Fernandes, ele perde os seus pais quando ele tinha 10 anos de idade, e ele vai viver ali, ele e mais os 4 irmãos, com a família, e diz que ali na solidão,
ele fala na sua biografia, ele diz assim: sozinho no mundo, tive a sensação da injustiça da vida e concluí em absoluto que Deus, ele não existe. Chocante. Diante do sofrimento, os amigos de Jó, aqui diante do sofrimento de Jó, eles tentam aqui teologizar, eles tentam fazer uma teologia, uma hermenêutica de Deus aqui com relação ao sofrimento de Jó, um estudo da dor do outro, uma teologia. E essa teologia deles, esse estudo aqui, resulta, queridos, em aberrações, trazendo juízo sobre as suas próprias vidas. Deus, ele diz ali sobre os amigos de Jó, que as suas orações, elas deixaram de ter valor. E no final do livro, nós vamos ver que Deus, ele diz que não ouviu as orações deles, mas ouviu a oração de Jó, porque eles disseram a respeito de Deus e a respeito de Jó aquilo que não era justo. Então nós vemos que dores e lutas são sofrimentos muito grandes para nós. Mas quando você tem uma teologia errada, associada à dor, que você tem uma visão de Deus, uma visão da palavra, uma perspectiva da palavra, de forma errônea, associada à dor, fica muito mais difícil, muito mais dolorido. É uma história de uma mulher que ela se divorciou do esposo e depois de algum tempo ela volta a casar na igreja e ela casa com esse outro rapaz e eles vão ter um filho, e esse filho ele nasce com sérios problemas psíquicos, neurológicos, e alguns piedosos na igreja chegaram e disseram que o motivo na qual a criança nasceu daquele jeito foi exatamente por ela ter se separado e casado com outro. Além da dor, queridos, do filho, além da situação do filho, ainda acrescentou o peso da culpa no seu coração, e essa mulher, ela começa a se afastar da igreja, ela se afasta da igreja, ela se afasta de Deus, ela foge da igreja. A mulher de Jó, aqui diante do sofrimento, a mulher de Jó, ela se apostata. Ela simplesmente abandona Deus e ela tenta induzir Jó também a se afastar de Deus. E a reação de Jó aqui é diferente. Nós vemos aqui que a dor, ela havia descompensado a sua esposa. A dor descompensou essa mulher, e quando ela percebeu que o seu mundo estava ruindo, a enfermidade, o pranto, o luto, as dificuldades, aonde tudo estava ruindo ao seu derredor, ela diz ali para Jó: você ainda continua adorando o seu Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí nós vemos uma resposta aonde Jó dá para ela maravilhosa. Ele diz: como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Queridos, e isso é extremamente importante. Nós vemos casos na palavra de Deus de pessoas que entraram em crise. Nós vemos a vida de Asaf, por exemplo, no Salmo 77, aonde ele entra numa crise existencial por causa do sofrimento, por causa da luta. E é interessante que ele diz: isso é a minha aflição. Ele está dizendo que a minha aflição fez com que ele simulasse. E ele diz: olha, a enfermidade minha, é minha enfermidade, mas eu lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. E diz que quando ele entra na presença do Senhor, que ele entra no santuário do Senhor, na presença de Deus, ele corrige,
ele vê verdadeiramente quem ele é diante de Deus, e ele é restaurado. E isso, queridos, acontece com a mulher de Jó, acontece com Asaf, acontece conosco. Agora, uma coisa é interessante que Jó ele faz, e isso nos leva a pensar, queridos. E eu gostaria que você estivesse pensando. Jó, queridos, ele transforma a sua dor em adoração. Jó, ele consegue transformar, querido, a sua dor, o seu pranto, o seu luto, a adversidade, a aflição. Diz que então Jó se levantou, ele rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. A primeira reação, queridos, de Jó em meio à dor, em meio ao mistério, ele não sabia direito o que estava acontecendo. O que é que está acontecendo? Ninguém tem uma resposta. Ele não tinha uma resposta, Deus não tinha dado uma resposta, os amigos têm uma resposta equivocada que traz até consequências sobre a vida deles, errônea. Ele não sabia o fim daquilo, era um mistério. Mas diz que a primeira reação dele é se curvar, é se humilhar e adorar a Deus. É a primeira reação. E não é surpreendente isso, queridos? Como que nós podemos glorificar a Deus quando o caos, quando a dor ela se estabelece, o medo? As pessoas estão temerosas, estão com medo. Quando a história é mudada, quando há um medo de toda a história, de toda a vida, do futuro, ela ser mudada, quando a segurança, queridos, ela é abalada, como que nós podemos ainda olhar para Deus e glorificá-lo? Jó, ele fez isso e conseguiu. Ele transforma a sua dor em louvor. E eu gostaria, querido, de estar mostrando algumas coisas que eu creio que foram aqui revolucionárias para a história de Jó. E elas podem ser para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, queridos. E a primeira coisa que eu creio aqui, que transformou, que foi revolucionário para transformar a situação de Jó, foi em primeiro lugar que Jó, queridos, ele tira os seus olhos do caos e ele coloca os seus olhos em Deus. Diz que Jó lançou-se em terra e adorou. Ele não buscou equacionar, ele não indagou, ele não racionalizou, ele não procurou entender racionalmente, ele não procurou, mas ele vai ali aos pés do Senhor, ele vai diante do altar de Deus, ele se ajoelha diante de Deus e ele se lança de Deus em adoração. Ele tira os seus olhos do caos, ele não fica com seus olhos presos ali no caos, na dor, no luto, no pranto, na desesperança, nos apregoeiros da desesperança, queridos, nos seus amigos que só vinham ali e traziam: você é culpado, você que pecou, Deus está trazendo juízo para você. Não, ele tira ali os seus olhos do caos, da ruína, e ele coloca os seus olhos em Deus. A mesma atitude nós vemos aqui com Jeremias, quando Jerusalém, querido, ali é invadida, aonde só há caos, aonde só é a morte, aonde a vida de todos, queridos, ali vira de pernas para o ar. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que pode me trazer esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos.
Da mesma forma, Jeremias, queridos, ele tira os seus olhos, ele não fica olhando para o caos, ele não fica olhando para a situação, ele não senta, ele não se lamenta ali e permanece naquela situação. Ele diz: não, eu quero trazer a memória, eu quero colocar no meu coração aquilo que pode me dar esperança, aquilo que pode trazer esperança para a minha vida. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Querido, se você ficar mirando o caos, você não vai conseguir glorificar o Senhor. Se você só ficar olhando para as circunstâncias, se você só ficar dando lugar para o medo, se você não tirar os olhos, queridos, do caos, você não vai conseguir glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Como diz o salmista: para onde nós iremos? Quando as forças do mal, elas vêm sobre as nossas vidas, as adversidades, as perdas, o coronavírus, o luto rondando, se não para o Senhor, para onde iremos, se não para o Senhor nosso Deus? E é exatamente a fé que nos capacita, é essa fé, queridos, essa fé de olhar em Deus, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que nos capacita a nós estarmos pairando, de nós estarmos acima das circunstâncias, dessas situações, e dizendo: olha, Senhor, eu posso não entender, eu posso até questionar, eu posso até sofrer, mas eu não preciso blasfemar, eu não preciso murmurar. Diz que em tudo isso não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. O seu coração estava firme, seguro no Senhor. Como Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, esses subirão com asas como águia. E esses, queridos, ele está falando de uma situação de lamento, de dor, mas ele diz que aqueles que esperam no Senhor, que têm a sua confiança em Deus, esses subirão, eles estarão além, eles pairarão sobre as dificuldades, sobre as lutas. Esses correrão, não se cansarão. Até os jovens, queridos, estão morrendo, até os jovens estão sendo atingidos, mas ele diz que aqueles que esperam no Senhor, esses jamais se cansarão, esses jamais se entregarão, esses jamais serão derrotados. Essa é a diferença de quem tem a Deus, queridos, e quem não tem como referência na sua vida, na sua história. O homem de Deus, o homem que coloca a sua confiança em Deus, ele tem essa capacidade de discernir que aquilo que está ali, que ele não compreende, que ele não entende, mas que Deus, ele é soberano, que Deus, ele tem o controle, que Deus, ele não perdeu o controle da história, que Deus, ele é soberano na história e na história da sua vida, e que, queridos, a boa obra que Deus, ele iniciou em você, ele há de concluí-la até o último dia em Cristo Jesus. Que apesar dos fatos, ele coloca os seus olhos em Deus. Por isso que a Bíblia diz que Abraão, esperando contra todos os prognósticos desfavoráveis, creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Queridos, Abraão, ele esperava, diz que ele esperava contra a esperança. Todos os prognósticos eram ruins, não havia esperança. Se olhasse aos olhos natural, não havia esperança, mas diz que ele esperava contra
outra esperança. Ele não cria naquilo que as circunstâncias, queridos, estavam ao seu derredor, mas ele cria além. Quando tudo parecia dizer ao contrário, ele firma o seu coração nas promessas de Deus. Ele continua confiando em Deus. É tirar os olhos, queridos, do vento, das ondas que sopram ali no mar da Galileia, e colocar os olhos em Jesus. Colocar os olhos naquele que anda sobre as ondas e vem ao encontro dos seus discípulos e ali os salva. Tire em primeiro lugar, queridos, os seus olhos do caos. O mundo quer que você olhe. O mundo, ele milita. Satanás, o mundo, as trevas, ele milite para que você mantenha, que você fixe os seus olhos apenas no caos, na desesperança. E Deus está dizendo: tire em primeiro lugar e coloque os seus olhos em Deus. Em segundo lugar, Jó, ele reconhece que Deus, ele tem todo o direito aqui de ser Deus. E isso é surpreendente. Ele diz: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo, querido, que Deus, ele tem todo o direito de ser Deus. É Deus quem deu, é Deus quem produziu. Nada é obra do acaso, mas é de Deus, e Ele tem o direito de fazer tudo aquilo que Ele quiser. E uma coisa interessante, querido, que o homem, a raça humana, não diferentemente, nós cristãos, nós temos uma crise muitas vezes grande com essa prerrogativa da divindade de Deus, do poder de Deus. Muitas vezes nós não queremos nos subordinar à soberania de Deus. Nós brigamos com Deus. Nós não queremos que Deus, ele conduza, que Deus, ele decida, que Deus, ele governe a história. Muitas vezes nós queremos ser ovelha, mas sem depender do pastor. E essa luta é a luta adâmica. É a luta de Adão, é a luta, querido, da queda, é a luta da individualidade, de não depender de Deus, de tentar construir a sua vida, de resolver os seus problemas sem Deus. O salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Mas muitas vezes nós não queremos ser ovelha. Nós não queremos ser conduzidos, nós queremos autonomia para fazer, e Jó reconhece que se Deus, queridos, ele resolveu fazer alguma coisa, quem pode dissuadi-lo? Veja no verso 13 do capítulo 23, ele diz: mas ele decidiu alguma coisa, quem o fará voltar atrás? O que faz o que bem lhe agrada. Na tradução moderna ela diz: Deus é Deus. Se Deus ele decidiu fazer alguma coisa, quem o fará voltar atrás? Ele faz aquilo que bem lhe agrada. Ele tinha certeza, querido, que Deus, ele tinha o controle sobre tudo e sobre todos. Ele decidiu, ele tem o direito de decidir porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós vemos no capítulo 12, no verso 10, que ele vai enfatizar isso. Ele diz: ele tem em mãos a alma de tudo que vive e o sopro de vida de todos os humanos. Ele está dizendo: olha, ninguém inspira, ninguém cai, ninguém morre se não for pela vontade soberana de Deus. Ele tem nas suas mãos a alma de tudo aquilo que vive, o sopro da vida de todos os humanos.
E Jó carregava essa compreensão, queridos, da soberania de Deus, e ele se rendia, ele se submetia a ela. Muitas vezes nós temos, queridos, essa noção, nós cremos e falamos dessa soberania, desse controle de Deus, mas muitas vezes nós não nos submetemos. Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade a vosso respeito, é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Ele diz: em tudo dai graças. Ele não diz por tudo dai graças. É diferente de tudo, por tudo. Queridos, eu não preciso dizer aleluia, eu não preciso dizer, olha, glória a Deus, eu estou enfermo, eu estou com câncer, glória a Deus porque minha mãe faleceu, glória a Deus porque o meu irmão está enfermo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que em meio à luta, que em meio à perda, querido, que em meio à dor, eu posso dizer ali para Deus: Deus, eu te dou graças. Eu não compreendo a forma como o Senhor faz, como o Senhor age em todas as coisas, mas o Senhor é Deus. O Senhor deu e o Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, Jó, ele entende, querido, que a adoração, ela não tem nada a ver com as circunstâncias favoráveis ou não. A adoração, ele compreende. A adoração, ela não tem a ver absolutamente nada com as circunstâncias, se elas são favoráveis ou não. Mas a adoração, querido, ela está ligada, a adoração, querido, ela vem da nossa compreensão, de uma compreensão intrínseca de quem é Deus. Deus tirou, bendito seja o nome de Yahvé, e aqui Yahvé, ele usa Senhor, o Criador, o sustentador, o Santo, o Eu Sou, o Deus de toda glória, o Deus que diz, é o Deus que basta. E ele tem essa compreensão de Deus, que não importa aquilo que Deus ele dá ou Deus ele tira, que a sua adoração está centrada na pessoa de Deus, naquilo que Deus ele é. E Deus ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Deus ele não é adorado porque a situação é positiva. Não é isso que Jó, querido, o adora. As circunstâncias eram exatamente ao contrário, mas ele entende que a adoração, ela não tem nada de positivo ou negativo, mas tem a ver com Deus em si, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Ele é o Deus da minha vida. Nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Ele adora Deus por aquilo que Deus ele é. E muitas vezes, queridos, nós condicionamos a nossa adoração, o nosso louvor. Muitas vezes nós condicionamos, principalmente quando as situações elas são favoráveis. Nós louvamos, glorificamos a Deus quando tudo vai bem. Mas aí a pergunta: mas dá para adorar a Deus nessa hora? Dá para glorificar a Deus nessa hora? E a resposta de Jó é sim. Porque a adoração ela tem a ver com o caráter de Deus, com aquilo que Deus ele é. E ali diz que ele rasga as suas roupas, ele assenta-se no pó. Ele se assenta no pó.
Mas Deus, queridos, estava ali, Deus estava presente, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a angústia, apesar de toda a aflição. Jó, queridos, ele sabia que Deus, ele estava ali presente e ele merecia ser adorado, porque é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus bom. Foi isso que Deus afirmou ali para o seu povo, quando eles estavam exilados, eles estavam ali em Babilônia, e eles penduraram ali nos salgueiros as suas harpas, não queriam mais adorar, não queriam cantar. E diz que o povo dizia: olha, canta um dos cânticos de Sião para nós. E eles dizem: como que nós vamos cantar os cânticos do Senhor em terra alheia, numa situação de opróbrio, de vergonha, numa situação de aflição? Como é que entoaremos o cântico do Senhor? Deixaram de adorar, deixaram de glorificar, deixaram, queridos, por causa da aflição. E diz que aí Deus envia uma carta para Jeremias dizendo: olhe, plantem vinhas, deem as suas filhas em casamento, tomem filhos em casamento. Deus está dizendo: olha, a vida ela vai continuar, a vida ela vai continuar. Não pendure, não joga a toalha, não pendure a harpa, não pendure o violão, não abandone, não desista. Por quê? E aí ele vai dizer no verso 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus está dizendo: olha, eu sei, quem sabe o que é melhor para vocês sou eu, e eu tenho o melhor para vocês. Continuem adorando ao Senhor. E é isso que Jó faz em meio à dor. Ele sabe que Deus estava ali, que Deus em meio ali a toda dor, Deus, ele estava presente, e ele era digno e merecia todo louvor e toda adoração. Concluindo, queridos, todo sofrimento para nós, ele só pode ser clarificado, ele só pode ter coerência quando nós olhamos para a cruz. Todo sofrimento, querido, ele é enigmático, porque todo sofrimento, querido, ele pode ser ambíguo, como dialético. Ele pode ser ambíguo porque muitas vezes, querido, nós questionamos, nós não entendemos. É cheio de incerteza, nós não sabemos o porquê. E dialético porque muitas vezes no sofrimento Deus, ele está nos ensinando algo. E nós só compreendemos, nós só vamos entender quando nós olhamos para a cruz. A cruz é o lugar dessa complexidade da dor. Nós vemos ali no Getsemane o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, o Deus de toda a glória, sendo levado, conduzido e ali pregado numa cruz, ali desfigurado, ali humilhado, rejeitado, cuspido, ali torturado. Toda dor, queridos, toda dor estava sobre ele. Diz que ele enfermou, ele estava doente de tanto sofrer, de tanto pesar. Mas uma coisa é curiosa, é que quando Jesus, queridos, ele está ali com seus discípulos, ali na última ceia, que ele pega o pão, ele abençoa, ele pega o cálice, ele abençoa ali o vinho, diz que ele toma e dá graças, como se ele dá graças, queridos, pelo pão e pelo vinho,
Se o pão e o vinho ali estava simbolizando, representando a dor que ele iria experimentar, que ele iria passar. Toda dor, querido, que nós não podemos ter noção estaria sobre ele. Mas ali na cruz, Jesus estava glorificando o Pai. Mesmo em meio à afirmação angustiante que ele faz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava ausente na cruz. Deus, ele não estava com Jesus na cruz, porque ali ele se fez maldição, ali ele se fez pecado, ali estava todos os nossos pecados e Deus estava totalmente ausente. Deus, ele virou as costas, ele virou o rosto, queridos, por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa, por causa da ira. É isso que o pecado ele faz, ele nos distancia de Deus. Mas naquele lugar, ali no Calvário, na caveira, naquele lugar de dor, naquele lugar de angústia, de aflição, onde Isaías diz que olhava para ele e ele era desfigurado, um homem de dores. Ali na cruz, um lugar de maldição, porque ali ele se fez maldição pelos nossos pecados. Nunca Deus, ele esteve tão presente, porque Deus estava ali, presente através do Filho. O Pai, ele vira as costas, Deus, ele vira as costas, mas ali na cruz, queridos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nunca Deus, ele esteve tão presente. E diz que Deus estava ali, em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, resgatando a nossa história perante Ele, nos justificando diante do Pai. A cruz, queridos, o lugar de vergonha, o lugar de aflição, mas é o lugar de louvor, é o lugar de exaltação, é o lugar de vitória, o lugar de bênção. É o melhor lugar para glorificarmos a Deus. Só quando nós entendemos e olhamos para a cruz é que nós podemos compreender. E por isso Jesus, ele disse: cada um de vocês não tomar a minha cruz, vocês não podem ser os meus discípulos. E tomar a cruz é tomar, queridos, a dor, é renúncia. É se identificar, tomar a cruz é se identificar com o sofrimento de Cristo. É se identificar com aquilo que Ele realizou por nós, e Ele realizou em meio à angústia, em meio à dor, onde Ele diz: olha, esse cálice é muito difícil. É muito difícil, se possível, passe de mim esse cálice. Quantas vezes nós dizemos: Senhor, passe, esse cálice está sendo muito difícil. Nesses últimos dias eu tenho dito: Senhor, até esse cálice está difícil. Que cálice é esse? É muito difícil. Mas ele diz que não faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. E diz que ele bebeu o cálice da ira de Deus, queridos, e trouxe libertação, trouxe reconciliação, salvação, adoração para as nossas vidas. Só olhando para a cruz, se identificando na cruz de Cristo, é que nós vamos poder continuar, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo,
continuar vivendo para a glória de Deus. Viver para glorificar a Deus. O sangue do Cordeiro ali nos umbrais das casas dos israelitas os protegia, mas dentro dos seus lares, em meio a toda aflição lá fora, a pranto, a juízo, eles continuavam a adorar e glorificar ao Senhor. Deus estava presente, o Cordeiro estava presente. Em meio à dor de Jó, em meio ao sofrimento de Jó, Deus estava ali presente o tempo inteiro. Como Deus está presente, queridos, em todos os momentos, em cada momento das nossas vidas. E por isso, podemos sim, não é fácil, mas podemos e devemos continuar glorificando ao nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar. Pai de toda graça, de toda suficiência, nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é quem tomou, ó Deus, todas as nossas dores. Diz que o castigo, Senhor, ó Deus, que nos traz a paz, ó Deus, a paz que ela excede, ó Deus, todo entendimento, a paz que é extra circunstancial, que ela não depende da circunstância. O Senhor, ó Deus, colocou, ó Deus, nas nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, estar glorificando, ó Deus, o Teu nome, exaltando, ó Deus, o Teu nome. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensine, ó Deus, nos capacite. Ó Deus, que possamos, ó Deus, como igreja, ó Deus, em meio ao mundo, ó Deus, em meio, ó Deus, à dor, ó Deus, em meio a toda essa realidade desconcertante, ó Deus, que nós vivemos, ó Deus, nos nossos dias, ó Deus, que são maus, nós possamos, ó Deus, como igreja, estar glorificando o Teu nome, para a glória do nome de Jesus, é que nós te agradecemos. Amém. Vamos ainda estar cantando um cântico, celebrando, e assim estaremos encerrando a nossa celebração dessa noite.